quando a gente começou com a consultoria, deixa eu ver, foi no final de 2021. Aí, acho que a gente tinha umas 20 pessoas na equipe, mais ou menos. Agora a gente está com quase 50. O que mais? A gente tinha processos bem definidos, bem mapeados, só que outbound não, né? Outbound zero, assim, zero, não tinha nada de processo. Então eles ajudaram a gente a mapear os processos, entender, né? E vender inbound, vender outbound são dois universos completamente diferentes, né? Desde o script até o tipo de abordagem são completamente diferentes. Então, eu trouxe bastante processos e bastante metodologias para a gente. E eu tenho certeza que a gente ia demorar no mínimo o triplo do tempo, ou o quarto do tempo, para conseguir chegar no mesmo resultado. A gente fez um aprimoramento contínuo aqui. Realmente, os primeiros resultados não ficaram bons, mas a gente foi olhando para os números, a gente foi fazendo literalmente um trabalho de formiguinha, assim. Uhum. Só que a parte boa da consultoria é que, assim, querendo ou não, eles têm muito. O Gabi, a equipe dele, tem um background muito grande. Então a gente trazia muitas ideias. Cara, a gente testou isso, a gente tá pensando nisso, nisso, nisso. Isso não, cara, isso eu já testei, não funciona. Isso eu já testei, não funciona. Isso eu já não testei, não funciona. Então, algo que a gente ia ficar um ano para testar, às vezes a gente testava em um mês, porque ele já Uhum. eliminava muitas opções, né? Eu acho que isso é o principal, né? Ter alguns atalhos, alguns shortcuts. Eu vejo muito cara dando consultoria aí que eu vou ver a palestra do cara ficar nítido que a gente sabe mais do que os caras aqui. O cara nunca botou uma máquina de para vender. Ele leu 3 livros e tá lá, sabe, replicando o que ele leu no livro, que ele viu na palestra do Aaron Ross, blá blá blá. Entendeu? E quando nas primeiras conversas com o Gabriel, não, os caras executaram, os caras sabem o que eles estão fazendo. Então, os caras são bons. E foi a primeira, assim, que me deu uma primeira impressão muito boa. Então, a hora que eu vi a quantidade de processos, de documentação, de seriedade, de cronograma, sabe? Dá para te ver que é uma empresa profissional. Então, eu já tive consultoria que eu passei 2, 3 reuniões e não tinha um cronograma, não tinha um processos, não tinha objetivos, era tudo muito no papo, assim, sabe? E tá tudo bem com isso, mas a gente tem que ter um framework para tudo ficar claro, para todo mundo ficar na mesma página. Então, nas primeiras reuniões eu já não, os caras são diferenciados. E eu sou hater, tá? Eu sou o hater dos haters, assim, ó. Pra mim gostar de uma coisa, tem que ser muito bom. E eu sou um cara muito 880. Então, e no primeiro, assim, eu já gostei. Assim, cara, não, os caras são bons. Os caras são bons. 3 primeiros meses, assim, de 3 SDRs que a gente tinha, ninguém batia meta, né? Hoje, com 10 meses de operação, esse mês a gente vai ter de 7 pessoas, 6 batendo meta, né? Então, era um time que não batia meta. A gente ficamos em uns 4, na verdade, foram 5 meses mais ou menos nesse processo de aprendizado, né? E hoje, com 10 meses, a gente vai ter um time aí com 7 pessoas que esse mês, provavelmente, 6 vão bater metas e 3, 4 vão bater super meta, né? Então, o time de outbound, principalmente, ficou muito claro, assim, a evidência, né? O, Só para te ter uma noção, hoje o time de outbound já está representando algo em torno de 20% das nossas vendas. A gente conseguiu amadurecer ainda mais esse processo, né? Então, e a gente sempre precisa ter um par, né? Então, porque querendo ou não, a gente era bastante enviesado com a nossa forma de olhar para os números, né? Então, ter uma visão de forma, olha, Douglas, mas você tem essa métrica aqui também, essa aqui talvez não seja tão importante, vamos olhar para essa outra métrica aqui. Então, ter alguém te desafiando a todo momento e ajudando você a olhar os números foi muito bom para a gente. A gente já tinha essa cultura de números aqui. Em determinado momento, a gente duvidou do, do processo, assim, sabe? A gente teve em determinado momento que a gente duvidou. A virada de chave foi quando os primeiros resultados começaram a vir e a gente, não, cara, valeu a pena insistir, né? Como eu te falei, eu era um hater desses negócios de consultoria, porque tive experiências ruins, né? Então mudou um pouco a minha opinião agora. Eu acredito que podem ter boas consultorias aí no mercado. Então mudou uma crença minha aí. Acho que com números não se discute, né? Os números estão aí, o resultado veio, que é o que interessa no final do dia. Então eu fiquei bastante contente com o resultado. E não só com o resultado, com a própria dinâmica, a comunicação com o Gabriel, com a equipe foi sempre muito boa, pessoal muito solícito. E enfim, eu já recomendei eles para várias startups, né? Eu sou bastante envolvido com o ecossistema também, né? Sou mentor na FAPESC, na CAT, em algumas incubadoras e tal. Falo muito deles, já recomendo. Tenho certeza que eu já arranjei alguns clientes ali, ou um posto leads pelo menos. Profissionalismo, um profissionalismo muito grande, seriedade, o compromisso com o resultado. Então dá para ver que quando a gente trazia, pô, o resultado não tá legal, dá para ver que eles se preocupavam em realmente dar um zoom, porque a gente vê muito produto de prateleira, né, Sofia? Então eu sei X, Y, Z. Eu vou te passar o que eu sei. Se não der resultado para ti, bom, é o cenário macroeconômico, é o teu lead, é a tua persona, né? Os caras aprendem o framework e querem replicar. Então deu para ver que não, peraí, Douglas, eu não sei, mas vamos dar uma olhada melhor aqui, vamos olhar para o número,
vamos refatorar isso aqui. Tanto que teve coisa que a gente trocou ali o jeito de fazer várias vezes, né? Porque a gente foi vendo e isso, assim, eu tô louco já para contratar de novo, pra gente manter o negócio crescendo.